Meus amores, vamos continuar então com a nossa aula de hoje. Vamos falar agora um pouquinho em geografia sobre problemas sociais e ambientais que o campo enfrenta, certo? Porque mesmo sendo em meio à natureza, em meio aos recursos naturais, com a vida pacata, as pessoas do campo também sofrem por alguns problemas, sejam eles sociais ou ambientais. Vamos lá? Vamos conferir? Hoje nós vamos trabalhar as páginas 39 a 43 do livro 2 de Geografia. Pegue seu material e vem comigo. Ok, então nós vamos falar de problemas ambientais e sociais no campo. Segue a leitura junto comigo. Assim como nas cidades, a ação humana promove uma permanente transformação nas paisagens do campo. As construções, as edificações, a exploração dos recursos naturais são exemplos de atividades responsáveis por essa alteração, mesmo no campo. As construções dos currais, as construções dos açudes, das casas, barracões, certo? Muda a primeira imagem, a primeira paisagem do campo, certo? Outra atividade que também modifica a paisagem do campo, que é o extrativismo e a pecuária. Extrativismo é a coleta de recursos vegetais, animais ou minerais da natureza, certo? E a pecuária é a criação que envolve animais. Eu preciso fazer curral, o gado, os animais pisam a grama e ela fica toda amassada, modificada. Então, esse tipo de atividade também interfere na primeira visão, na primeira paisagem natural. A queimada também, que é um método muito antigo, né, que usa o fogo para limpar um terreno e prepará-lo para um outro cultivo seguinte, é uma ação que prejudica o ambiente, certo? Queima o solo, queima os nutrientes do solo, além de espantar os animais que vivem ali no solo e eliminar a vegetação rasteira. O fogo pode consumir matas e florestas, eliminando espécies de animais e destruindo o habitat deles, que é a morada desses animais. Vocês assistem TV. Está passando no jornal a queimada lá do Pantanal, está queimando os animais, queimando a terra, queimando as plantas. Animais aparecem torrados, que eles não conseguem fugir do fogo e ficam sufocados com a fumaça, desmaiam e morrem queimados. Então, é um perigo muito grande, a natureza sofre, as pessoas sofrem e a interferência do ecossistema é muito grande quando acontece esse tipo de atitude do ser humano. Com o passar dos anos, há o aumento do uso de máquinas para colher, para semear, para preparar a terra. Não é isso que nós estamos trabalhando? A invasão, né, entre aspas, da modernidade no campo? Pois bem, nós temos as colhedeiras, os arados que preparam a terra, as colheitadeiras, né, as máquinas que nós usamos lá na fazenda para fazer o trabalho todo de um pessoal, de um trabalhador. Elas permitiram a redução do número de sementes utilizadas, certo? E o aumento da produção de alimentos é um trabalho eficiente, certo? Quanto mais produto, mais consumo, ok? Mais eu vendo, certinho? Porém, também altera a qualidade de ar e do solo, porque para plantar, eu preciso preparar o solo. Nesse preparar o solo, eu coloco remédio na terra, eu bato o remédio, pulverizo na planta, o ar fica meio poluído, a terra, os lençóis freáticos, os rios, eles também podem correr o risco de serem afetados e poluídos por causa dos produtos tóxicos que são colocados nas lavouras para evitar pragas, para evitar os bichinhos, certo? E para a planta
crescer e ficar bonita, vistosa, certo? Às vezes sem sabor, de tanto veneno, de tanto produto, mas o que vale é a vista, né? A pessoa, quando vai comprar, procura na banca de verduras uma verdura bem vistosa, uma fruta bem bonita, sem estrago nenhum. Mas mal sabe ela que às vezes aquela fruta está cheia de veneno e não tem gosto. Então, isso é um grave problema enfrentado aí por nós, né, aqui da cidade, e também pelas pessoas do campo. Então, veja bem esta imagem com legenda. O uso de máquinas nas atividades agrícolas pode contribuir para o aumento dos impactos ambientais. Tem motor, certo? Se tem motor, tem fumaça, produz poluição, mesmo que seja num nível menor do que a cidade, mas produz. Então, é preciso olhar tudo isso. E são problemas também que o campo enfrenta tanto quanto a gente aqui. Porque agora, lá na zona rural, é um movimento maior de carros, sim. E geralmente são carros a diesel, que dá aquela fumaça preta, não é? Que é um combustível diferente. Então, é preciso olhar até isso. Com o uso de grandes áreas para o cultivo de alimentos ou para a criação de pastagens, né, para o gado, muitas florestas são desmatadas. Tem que acabar com as árvores para poder plantar, para que as máquinas possam trafegar ali entre as ruas de café ou de soja, né, ou de feijão, e ter espaço para elas poderem andar. A retirada da vegetação também das margens dos rios, né, que são as matas ciliares, também provoca o assoreamento dos rios, porque quando chove, o que acontece? A água que está molhando a terra, ela vira barro e entra todo dentro do rio e vai fazendo aquela barrela. E o rio vai sendo assoreado, deixa de ter as suas águas correntes por causa do peso do barro. Então, o uso excessivo também de produtos químicos é um outro problema ambiental provocado pela agropecuária, que pode ser aplicado também como remédio nas plantas, como fertilizante, não é? Ou como veneno contra pragas, que é o uso de agrotóxico. Tanto um quanto o outro prejudicam o ambiente, certo? É preciso ter muito cuidado, usar na dose certa aquilo que é realmente permitido pelo fabricante e feito de acordo com a necessidade do local. Apesar dos aparentes benefícios, né, a utilização desses produtos pode causar sérios danos à saúde. Sérios danos à saúde, porque pode intoxicar, pode prejudicar a saúde das pessoas, certo? E outra consequência negativa desse uso, né, de muito agrotóxico, de muito veneno, de muito fertilizante, é a contaminação do solo e também da água. Quando entram em contato com o solo, esses agrotóxicos, esses pesticidas, esses venenos que são usados nas plantações, a água, ela pode, que está debaixo, né, nos lençóis freáticos, ela pode receber esse produto, né, e contaminar a água da nascente, contaminar a água dos rios, e a pessoa bebe, o animal bebe, e o que acontece? Pode até morrer, não é, pessoal? Tem que ter muito cuidado com isso. A dosagem realmente é muito séria e precisa organizar de verdade como usar e onde vai usar. Veja esse homem aqui. Essa imagem é o homem batendo veneno, está pulverizando veneno, né, na lavoura. Então, olha, a utilização de agrotóxico pode causar sérios danos à saúde dos trabalhadores rurais, que também passam por isso, e também muitas vezes realizam a sua aplicação sem se protegerem. Aqui ele não está usando luva, ele não está usando roupa adequada, ele não está usando máscara. Então ele está respirando o produto, ele está tendo contato com o produto, certo? Porque o vento pode bater e pode voltar esses guinchos de jato de veneno para ele, ele pode respirar e pode se sentir mal aí no meio da lavoura mesmo e ser intoxicado. Então é sério isso e são riscos, problemas que eles também enfrentam. Agora vamos falar de problemas sociais. Falamos de problemas ambientais, agora nós vamos falar de problemas sociais. Bom, problemas sociais em relação ao campo. Assim como acontece principalmente nas grandes cidades brasileiras, muitas famílias camponesas vivem em regiões sem infraestrutura, sem o mínimo de qualidade possível de vida. Não tem acesso à energia elétrica, não tem transporte para eles, não tem água encanada, não tem luz, não tem tratamento de esgoto. Então, é precário, certo? É muito difícil e difícil
do social, entendeu? Difícil por não ter essa infraestrutura que a cidade precisa ter. Outros problemas também, falta de postos de saúde, falta de escolas, sabe? Lugares onde as pessoas possam ir, está também afetando o meio rural, na forma social. Muitos moradores das áreas rurais ainda sofrem com grande desigualdade entre as pessoas, certo? Há uma marginalização muito grande. Pessoas que ficam discriminando quem mora na zona rural. Como que é a qualidade de vida, certo? Como as pessoas vivem. Em grande parte do território brasileiro, uma numerosa quantidade de terra é distribuída para poucas pessoas, enquanto a maioria da população não tem acesso a uma porção de terra onde pode viver e construir suas casas. Além disso, gente, os trabalhadores, eles às vezes têm condição de trabalhos críticas, muito difíceis, desumanas até, muitas horas de trabalho. Por exemplo, a jornada de emprego pode ser excessivamente longa, né? Nós trabalhamos de 8 horas por dia, de acordo com a CLT, né? Que é um programa aí que protege o trabalhador. 8 horas diárias, né? 4 horas durante de manhã e 4 horas depois do almoço. Então, tem pessoas que fazem mais horas, 16 horas, certo? 18 horas, que trabalham muito, horas seguidas. E em alojamentos precários, tudo junto, sabe? Escuro, sem ventilação, sem limpeza, no meio dos rastros, baratas, sem se alimentar direito, sem tomar banho direito, sem a mínima condição de higiene. Então, tem pessoas que sofrem também esse tipo de problema na zona rural, nos alojamentos das grandes fazendas, que tem muitos empregados e que fazem dessa forma. Então, olha, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é um movimento popular que defende a distribuição mais igualitária das terras entre as pessoas. Eles defendem que as pessoas precisam ter terra, terra para plantar, terra para construir, que tem muita fazenda grande sendo desperdiçada e tem gente precisando de lugar para trabalhar. Então, eles têm esse movimento aí. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, para saber um pouco mais, aí é só essa pincelada que o livro trouxe, tá bom? Com o avanço da tecnologia, a modernização da agropecuária no país, a função de muitos trabalhadores rurais que lidavam diretamente com a colheita passou a ser exercida por máquinas. Foi a invasão das máquinas, né? Foram para o campo, as colheitadeiras fazem o trabalho das pessoas e as pessoas ficaram sem trabalho. Então, elas sem emprego, na maioria delas deixou o campo e veio morar na cidade. O que é esse processo? Êxodo rural. Muitas dessas pessoas ainda tiveram poucas oportunidades para estudar. Dificuldade para encontrar um trabalho novo, porque não tinha estudo, não tinha preparação. Já acostumado a fazer um trabalho na fazenda, aí vem para a cidade, vai fazer o quê? Precisa estudar, precisa preparar, fazer curso. E às vezes não tem condição para isso. Aí a condição de vida fica precária, porque você não trabalha e não ganha dinheiro para se sustentar. Então é difícil, não é, pessoal? É muito complicado dessa forma. É um problema social que precisa ser resolvido mesmo. Agora veja, na ponta do lápis. Como a humanidade necessita da produção do campo para sobreviver, várias medidas são tomadas para reduzir esse impacto negativo sobre o ambiente. A população precisa de alimento. Da onde que vem o alimento? Do campo, certo? Vem de lá da fazenda. Então faz lá, planta, colhe, produz tudo lá e traz para a fazenda. Aí o que acontece? Tem que lutar pela preservação ambiental, ok? Então, pensa num conjunto de medidas que podem ser feitas para melhorar a produção desses produtos lá da fazenda, sem atrapalhar aí os rios, o ar, sem atrapalhar a vida das pessoas, sem prejudicar o ambiente, certo? É possível? É possível. É possível, sim. Então, vamos pensar. Vocês podem mandar em áudio, vocês não precisam registrar. Vocês podem mandar em áudio algumas sugestões de como fazer para continuar ainda produzindo no campo, sem que haja esse impacto natural, na natureza. Como que nós podemos fazer? Nós podemos fazer as hortaliças orgânicas,
demora? Produz menos, mas é possível, certo? Se todo mundo pensar dessa forma, vai ajudar e vai melhorar aí a poluição, vai tirar a intenção aí de estragar as águas, de poluir as águas, de matar os animais, de fazer queimada no solo. Uma outra maneira, certo? Paralela para a produção dos alimentos, porque o ser humano precisa se alimentar, e vem da zona rural todo o alimento, mas para a gente fazer isso sem prejudicar a natureza. Mandem áudio explicando, dando pelo menos uma sugestão de melhoria aí desses problemas, tá? Para resolver esses problemas. O êxodo rural é um movimento feito por muitos moradores do campo que decidem deixar a zona rural e vir para a zona urbana, certo? Você já parou para pensar o que leva uma pessoa do campo a mudar para a cidade? Por que a pessoa sai do campo e vem para a cidade? Como que será a nova adaptação para essa vida diferente, para esse costume diferente? Pense nas possíveis consequências do êxodo rural. Tanto o campo quanto para a cidade. Porque há prejuízo tanto para o campo e para a cidade. E mandem também, por favor, um áudio falando sobre essa questão, tá? Como que a pessoa pode se adaptar à nova vida? E que tipo de prejuízo pode acontecer na zona rural e na cidade quando vem muita gente para a cidade sem preparação, sem planejamento, sem saber onde vai morar, sem saber onde vai trabalhar. Pensa nisso. Vamos ver aqui então. Vamos fazer as consequências da queimada descontrolada, pelo menos uma consequência, do uso de agrotóxicos em excesso, passado do limite, e sobre a retirada ilegal das margens, né, das matas ciliares. Então, nós vamos fazer aqui pelo menos uma consequência de cada. Quando tem queimada descontrolada, o que acontece? O fogo pode consumir as matas e as florestas, eliminando a fauna e a flora, que é o que está acontecendo agora lá no Pantanal. O que faz aqui com o uso de agrotóxicos em excesso? Provoca a contaminação do solo e da água. Isso é o mínimo que acontece, porque provoca também a contaminação e intoxicação da pessoa, porque ela não coloca roupas de proteção individual. E sobre a retirada das matas ciliares, aquelas matas, aquelas plantas que ficam ao lado das margens dos rios. Força a saída dos animais para outras áreas, além de aumentar a erosão e o assoreamento dos rios. Se for para pensar bem, o ser humano anda estragando muito a natureza. É preciso repensar algumas atitudes para melhorar a qualidade de vida das pessoas da agora, do presente, e que as pessoas do futuro também tenham essa chance de viver e terem uma vida de qualidade. Apresente 2 problemas sociais vividos pelos moradores das áreas rurais. Problemas sociais. Então, falta de estrutura, né, de infraestrutura no geral, de saneamento, de energia elétrica, de transporte adequado, de postos de saúde, entre outros. Eu citei vários aí. Você pode escolher 2, tá bom? Bom, pessoal, falar de problemas, né, do campo é tão estranho, porque no campo parece que está tudo tão bonito, tudo tão lindo, mas também sofre com a ação errada do ser humano. Né? A natureza não tem culpa nenhuma. O ser humano, ele interfere no meio em que ele vive, seja ele no campo ou na cidade, e às vezes interfere de maneira errada. É preciso mudar essa conduta, repensar nas atitudes, para que nós possamos ter vida e vida longa, certo? Vida feliz, vida em abundância, tá bom? Abundância de recursos, abundância de saúde, certo? É isso que nós temos que pensar. Olha, nossa aula termina por aqui, tá bom? Mandem as fotos, por favor, fotos nítidas, letra bonita, tá bom? E eu espero os 2 áudios de vocês sobre as questões aí que eu pedi, tá? Um beijão para vocês, crianças.